Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é tonicidade das palavras, ou seja, sílaba tônica. Vocês lembram o que é sílaba e o que é sílaba tônica? Vocês já aprenderam isso. A gente vai ver uma animação agora em que vai mostrar para a gente relembrar um pouquinho o que são sílabas e aprender novamente o que são sílabas tônicas. Vamos lá. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem 4 sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma, chi, as. Isso mesmo, tem 3 sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome, ma, chi, as. No meu seria Maico. Muito bem, eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Mecânico, Me, co, ni, co. pássaro. Pássaro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua embaixo, não é? É sim, isso mesmo. Agora vamos tentar identificar as palavras que eu vou escrever. Qual de todas as sílabas é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica? Lembrem-se que a sílaba que não tem um som forte chama-se átona. Vocês vão ver que quando separamos em sílabas, sempre há uma letra que tem um som mais forte, mesmo que não tenha acento gráfico. Nesse caso, dizemos que tem acento que soa nessa sílaba. Vamos separar em sílabas estes nomes. José. A última sílaba é a mais forte. Excelente. Luciana, faça o próximo. Cristina. E aqui temos o mais forte é a ti, mesmo que não tenha acento escrito, e é a penúltima sílaba. Eu continuo. Patrícia. A mais forte é a penúltima. Mônica. E essa que tem um acento, que sílaba é? É a antepenúltima. Meus parabéns. Vó, você sabe de alguma palavra que comece com a sílaba tá? Sei sim, tapete. Para que, Matias? Estou inventando um dominó de sílabas para brincar. Tenho que pensar em palavras que terminem com alguma sílaba, mas ao mesmo tempo em outras que comecem com essa sílaba. Gata e tábua. Apesar do que o tá de tábua leva acento e o de gata não. É claro, é que nem todas as palavras levam acento. Isto vai ser complicado, mas se você me ajudar... Tudo bem, eu te ajudo, mas você brinca comigo primeiro. O que é que você acha? Ótimo, vó. Mãos à obra. Ei, inscreva-se. Não se esqueça. Bom, relembraram? Então, sílaba é o conjunto de letras que pronunciamos de uma só vez, certo? Lem. Então, meu nome tem 2 sílabas. Quantas sílabas tem o seu nome? Me respondam aí, tá? Bom, e a sílaba tônica, que é o assunto da nossa aula de hoje, é a sílaba que é pronunciada com mais força em uma palavra. Todas as palavras com duas sílabas ou mais, tem sempre uma sílaba que tem um som mais forte. Nós chamamos de sílaba tônica. E a sílaba que não é forte, chamamos de átona. Bom, então vamos começar aqui o exercício 1. Leia as capas do livro a seguir e responda às questões. Então, nós temos o primeiro livro, Tapajós, o segundo livro, Diversidade, e o terceiro livro, Fábulas. Veja a seguir os títulos dos livros acima separados em sílabas. Releia-os em voz alta e contorne a sílaba pronunciada com mais força em cada um deles. Então, Tapajós, diversidade, fábulas. Bom, tá fácil aí saber quais são as sílabas tônicas em cada uma dessas palavras. Vocês vão perceber que cada sílaba tônica nessas palavras, uma está em cada posição.
Lembre-se que a gente sempre vê de trás para frente, não da primeira sílaba para frente. A gente sempre vem da última, penúltima e antepenúltima sílaba. A sílaba tônica, ela sempre vai aparecer numa dessas três posições só. Ou ela é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Então, ligue o título, de cada livro, a informação correta sobre a posição da sílaba mais forte em cada um deles. Então, a gente tem lá as três palavras, né, que são os três títulos dos livros, Tapajós, Diversidade e Fábulas. E qual é a posição de cada uma delas, né, da sílaba tônica? Antepenúltima sílaba, penúltima sílaba e última sílaba, ok? Então, a gente sempre vai ver da última, penúltima, antepenúltima, última, penúltima e antepenúltima, última, penúltima e antepenúltima, ok? Bom, em cada uma das palavras, Tapajós, Diversidade e Fábulas, há uma sílaba mais forte que as outras. E essa sílaba mais forte ocupa uma posição diferente em cada uma delas. Aqui está a resposta do exercício, mas eu vou ler mesmo assim para vocês compreenderem. A última em Tapajós, a penúltima em Diversidade, tá? E a antepenúltima sílaba em Fábula. Professora, mas o Fá é a primeira. Não tem problema, a gente não vê da primeira para cá. A gente olha da última para primeira, ok? Então, última, penúltima, antepenúltima. Tudo bem? A sílaba mais forte de uma palavra é chamada sílaba tônica e as demais sílabas são chamadas de sílabas átonas. Então, aqui nós temos três palavrinhas: matemática, cansaço e pardal. Então, olha só. Última, penúltima, antepenúltima. Então, a antepenúltima sílaba da palavra matemática é a sílaba tônica. As demais são átonas. Na palavra cansaço, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Olha, última é o so, penúltima é o sa. As outras são átonas. E na palavra pardal, a última sílaba é a sílaba tônica. E a par é sílaba átona. Então, cada uma dessas posições recebe uma classificação. Como são classificadas? Quando a última sílaba for a sílaba tônica, como na palavra pardal, nós chamamos de oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima, como no caso da palavra cansaço, nós chamamos de paroxítona. E quando for a antepenúltima sílaba, como na palavra matemática, nós chamamos de proparoxítona. Estão aqui as definições: oxítona, última sílaba, paroxítona, penúltima sílaba e proparoxítona, antepenúltima sílaba, ok? Então, assinale a classificação das palavras do quadro abaixo. Então, matemática é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Cansaço é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Pardal é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se você entendeu a minha explicação, já sabe a resposta. Vamos para a próxima página. Bom, atividade. Pronuncie o nome dos legumes e das verduras a seguir. Então, nós temos aqui o brócolis, o pimentão, o chuchu, a alface, a rúcula e a cebola. No quadro a seguir, separe as palavras em sílabas. Depois, de acordo com a posição da sílaba tônica, classifique cada palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ok? Então, vocês têm os espaços aqui onde vocês vão separar as sílabas. Ok? Vocês podem até circular qual vai ser a sílaba tônica nessas palavras e nessa coluna vocês vão colocar a classificação, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bom, espero que vocês tenham entendido
relembrado aí sílaba tônica e façam as atividades sem nenhuma dificuldade e me envie as respostas. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.